Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast destinado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Cliverson Moreno, sou empresário, consultor em compliance e LGPD e passo a palavra aqui já para o meu parceiro e sócio para que ele faça as apresentações iniciais. Vamos lá então. Álvaro Belver, mais uma vez aí na área, conversando com vocês. Não esqueçam de dar aquele joinha, é importante para nós, né? Esses dias nós trouxemos um parceiro aqui que falou que não sabia o que era o joinha, cara, né? Que a geração dele não entende muito YouTube e tal. Então vamos desenhar. O joinha é aquele sinal, ok. Lembrei, é né? verdade. Clica isso, viu, ali, pessoal? cara, é importante isso, né? Quando a gente fala no joinha, é aquele ok. Se inscreva no canal, logo depois do joinha tem o se inscreva no canal, né? É importante se inscrever no canal para que a gente possa trocar ideias. Vocês possam escrever para nós, olha, eu gostaria de falar sobre tal assunto. Traz alguém que fale sobre padaria, sobre farmácia. Nós vamos trazer convidados sobre aqui que falam sobre isso. O mundo empresarial de cada todo esse mundo empresarial. E principalmente, pessoal, logo no finalzinho lá você vai ver a foto de um sininho. Clica no sininho, meu velho. Aquele sininho é para que você receba, ele vai tocar isso. Para que você receba as notificações, cada vez que sair um vídeo novo da Podgest, você recebe no conforto do seu lar, né? Que beleza! Não tem que fazer força nenhuma. E hoje nós vamos trazer aqui um amigo pessoal, um convidado muito especial, que vai nos falar sobre uma coisa que a gente só lembra, cara, quando precisa. Dá problema, só quando dá problema, né? Vai nos falar sobre o mundo dos seguros. Então passo a palavra para o seu Leandro. Leandro, se apresenta, meu velho. Tudo bem, pessoal. Fico grato pelo convite em estar recebendo a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui com vocês e trazer assuntos, histórias, enfim, relacionadas ao seguro. Espero que eu possa contribuir e enaltecer esse podcast. Com certeza. O meu nome é Leandro de Maio, tenho uma corretora de seguros já desde 1993, venho atuando nesse segmento. Em todos os ramos, teoricamente. Claro que nem a gente não consegue atuar em todos os ramos, né? É muita coisa, né? A gente fala todos os ramos, mas assim como toda e qualquer atividade, por um motivo ou outro, a gente acaba se especializando ou focando em alguns segmentos e baseado nisso a gente vai desenvolvendo justamente nesses segmentos com os quais a gente acaba se familiarizando mais. É mais ou menos isso. Então, desde 93, eu venho fazendo esse trabalho relacionado a seguros. Trabalhei em outras atividades anteriores a essa, né? Com 17 anos, eu trabalhei na Unibanco Corretora de câmbio. Olha aí, mercado financeiro? Recebi essa oportunidade como contínuo. Uhum. Fiquei lá um ano. Depois tive a oportunidade de trabalhar ligado a essa área. Eu trabalhei no Lloyds Bank PLC, que hoje já não trabalha mais no Brasil. Fiquei no departamento de câmbio, que era relacionado à corretora, na exportação. É um trabalho escriturário, um trabalho administrativo relacionado a fechamentos de contrato de câmbio. Mas daí um dia eu cheguei e olhei para trás e disse assim, o banco era extraordinário, proporcionava boas oportunidades, era muito bom trabalhar lá, sob vários aspectos, remuneração, tinha plano de ambiente, carreira, plano de carreira, isso foi em 1987, né? Então, mas daí um dia me deu um estalo, eu olhei para trás e disse assim, o chefe deste departamento está aqui há 30 anos. Depois tem um chefe, depois tem um diretor. É uma escadinha longa. Não, como é que eu vou subir? Daqui a 30 anos eu tive a presunção de dizer isso. Eu fui presunçoso bastante, né? Com 18 anos, quase 19, eu tive a presunção de olhar para trás e dizer assim, não, eu não vou querer esperar todo esse tempo, eu não vou querer. Para subir eu vou embora daqui. Eu disse, eu estava feliz lá, eu estava bem remunerado, estava ótimo. Estava tranquilo. Mas eu estava, me deu um incômodo aquilo, né? Daí eu fui lá e pedi demissão e fui trabalhar em seguros. Eu recebi uma oportunidade, na verdade, por que eu fui trabalhar em seguros? Eu disse, em seguros eu acho que o seguros remunera de acordo com a produtividade. Eu disse, quem sabe eu posso ter boa produtividade ser mais remunerado. E baseado nisso posso oferir uma remuneração melhor, né? Claro, eu não era corretor, eu fui funcionário de uma seguradora. E quando cheguei a essa seguradora, recebi essa oportunidade e, de fato, aquilo aconteceu. Eu fiquei muito feliz com o trabalho em si
com aquela oportunidade, com uma experiência nova relacionada a um novo ramo, acabei me relacionando com muitas pessoas, atendendo corretores na época, atendendo clientes, e eu acabei, além do meu trabalho, o que eu fiz? Eu digo, mas eu preciso entender toda essa história aqui, cara. Eu não posso ficar tão limitado assim, eu disse. Daí eu entrava para dentro do almoxarifado, né? Naquela época é só material impresso, né? 99% é material impresso. Daí eu, bom, tal ramo. Comecei a ler aquilo. Anotava. Dúvidas. Bom, vamos ver quem é que pode me sanar essa. Daí eu fazia umas 1000 perguntas, né? Para alguém que sabia. E fui montando um quebra-cabeça, né? Fui montando as pecinhas, né? Para pelo menos, teoricamente, entender alguns ramos do seguro, vários ramos do seguro, e fui fazendo isso. Isso enquanto estava na seguradora ainda? Na seguradora. Eu fazia o meu trabalho e me interessava, e me comunicava com pessoas que eram craques naquilo. Sem ser corretor. O gerente técnico da companhia, o cara atuava como securitário há 30 anos, sabia tudo. Isso. A venda naquela época era feita pela própria seguradora? Não, ou tinha corretor? A venda em tese sempre foi feita via canal corretor, né? Claro, algumas seguradoras têm outros canais de distribuição, mas teoricamente existe a necessidade de um corretor estar intermediando e atuando na comercialização, ou seja, na relação segurado-seguradora. Sempre vai existir ali. Não, é só para saber se já veio daquela época ou se foi um momento posterior que teve a entrada do corretor como essencial nessa relação. A entrada, na verdade, eu vou te dizer que eu vou ficar te devendo essa informação. A entrada do corretor como essencial, existe uma legislação a esse respeito, agora não me recordo de quando é que foi imposto isso como uma obrigação, mas existe essa previsão. Então, foi isso que aconteceu. Daí eu cheguei, passaram-se 2 anos, eu disse, e agora? Daí eu vi que tinha um pessoal que era corretor, existiam corretores de seguros, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e eu fiquei observando eles também, assim como eu fiz aquela observação, né? Eu vou virar corretor. Vou virar corretor de seguros, isso aqui é um negócio, é bacana isso aí. Era bom de vendas, então, né? Porque se ele saiu pensando que seria interessante ganhar em cima do que ele produz, deve ser bom de vendas. Cara, eu vou apostar nisso. O que vai acontecer? Nada. O que vai acontecer? Do chão ninguém passa, né? Tá, vamos lá, não. Daí eu não era corretor ainda. Tinha uma pessoa muito íntima minha que era corretor, abrimos a corretora, imediatamente a isso eu me habilitei como corretor e ele saiu da sociedade, porque há necessidade de um responsável técnico, né? Então, durante Nisso aí tu tá com 20 anos. Durante um pequeno período de tempo, então, existia um sócio, né, que era o corretor, eu não era, mas eu já tinha acumulado uma certa experiência e capacidade porque, na verdade, ele não atuava, era eu quem atuava, né? Logo depois ele saiu, 6 meses depois, e eu dei prosseguimento. E eu não sei bem explicar como é que tudo aconteceu. Foi indo. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a visitar as pessoas que eu conhecia, as pessoas do meu relacionamento, me apresentei, e tudo aconteceu de uma maneira, vamos dizer, natural. Daqui a pouco eu olhei para trás e eu digo, poxa, olha só, deu certo, vamos continuar trabalhando, é isso. E qual que era o produto que mais vendia naquela época, 90, 99, sei lá, naquela época, década de 90 ali? Na verdade... Porque acho que mudou muito isso, né, com o tempo. O mercado segurador hoje, ele oferece uma diversidade de proteção, vamos dizer assim, muito maior do que naquela época, né? Muito mais abrangente. O seguro está mais difundido, a população, de certa forma, acabou acessando vários tipos de proteção que não acessavam naquela época. Ele era um pouco mais restrito, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que os seguros, com relação à tua pergunta, o seguro de automóvel é o seguro que a população, a pessoa física, até a pessoa jurídica, ele está em primeiro... Não sei se eu estou enganado, mas é a primeira coisa que... até parece que não existem outros tipos de proteção, né? Sim. É o seguro do carro, é o seguro do automóvel. Tá, mas tem muito mais coisa para tu proteger. Mas
o que o consumidor, a grande maioria, vislumbra num primeiro plano é o seguro de automóvel. E então, era fácil na época vender isso aí? era. Por que eu pergunto isso? Porque eu já trabalhei com seguros 9 anos. Mas... eu percebi pela nomenclatura que tu utilizou. Inclusive eu tenho uma pós-graduação em Direito de Seguro. Eu sou advogado e trabalhei em 2 escritórios de advocacia que trabalhava só para seguro. Daí você acaba conhecendo, vendo como é que é os problemas. Aqui em Porto Alegre ou não? Em Porto Alegre eu trabalhei 1 ano e meio e 5 anos durante a faculdade no estágio só no escritório de seguros. E depois, quando eu montei o meu, eu fiquei mais um período trabalhando também para seguradoras, enfim, fazendo uma correspondência ali ou outra e tal. Aí tu vê a fragilidade da seguradora. Na verdade, ela fica. Na verdade, o relacionamento que tem do corretor com a seguradora, com o segurado, eu vejo que existe uma dificuldade, inclusive, de controle da própria seguradora para ver como é que é feito isso, tipo a venda, o suporte, e isso gera um reflexo, pode gerar um reflexo, e gera por muitas vezes no momento que dá um problema judicial, né? Porque daí o cara fala, não sabia, o corretor me avisou, como é que a seguradora vai saber se o corretor avisou ou não? Mas a gente entra nisso mais para frente, né? Tá. Mas a ideia que eu queria saber do mercado é em decorrência assim, do aumento que deve até pela questão da cultura, do aumento das pessoas que consomem os produtos de seguro hoje, que deve ser muito maior do que naquela época, década de 90. Se existia isso realmente, se aumentou. E apesar é engraçado, né? Pelo menos esse número que eu tinha há algum tempo atrás acho que eram 20 ou 25% dos carros do Brasil eram segurados apenas. E isso é um número alarmante, porque se você for, é muito pequeno, se você for para pensar, né? Óbvio que hoje surgiram outras pessoas, né, dando associação, tem um monte de gente que tá dando um problema danado também, né, porque tá concorrendo com vocês num precinho muito mais barato. Não é seguro. E não é seguro, e aí não tem, também tem toda a questão da SUSEP, que é um órgão regulador, mas enfim, eu não vou ficar... Ontem foram autuadas 12 empresas do gênero. Você vê, 12 de uma vez. Já está lá a multa, né, eles têm que pagar a multa, não sei se vão pagar a multa, estão impedidos, em tese, estão impedidos de operar. Sim. Porque... É complicado, né? É complicado. Mas assim, vamos voltar um pouquinho, e aí a gente chega nisso aí daqui a pouquinho. Mas a época, então, era fácil de vender, era carro que vendia mais. Vamos dizer que a concorrência era menor, né? Apesar de um público-alvo menor, mas existiam menos profissionais. Claro, né? claro. O crescimento, quem sabe, tenha sido desproporcional. Eu não tenho esse número estatisticamente, mas eu tenho essa impressão que o crescimento tenha sido desproporcional. Mais pessoas estão acessando a seguro, mas tem muito mais gente atuando. E os mais variados tipos de profissionais, como em todas as atividades. Ninguém é melhor do que ninguém, mas então é isso. Porque o corretor, na verdade, o que ele vai fazer? Ele não vai simplesmente... O corretor realmente que quer prestar um serviço, o que ele vai fazer? Ele vai entender a tua necessidade, ele vai te trazer uma proteção adequada à tua necessidade, e ele vai buscar uma melhor condição de custo. Ele vai te oferecer uma seguradora que, teoricamente, tenha boa prestação de serviço, mas daqui a pouco o cliente vai dizer que não quer gastar X, quer gastar Y. Vai trazer alternativas para ele de acordo com a necessidade e a vontade dele. Basicamente é isso. E quando ocorrer o sinistro, independente do tipo de sinistro, nós temos a obrigação de fazer todo esse acompanhamento. Claro, se o segurado se dirigir diretamente à seguradora, ele será atendido. Mas eu não tenho, ao longo de todo esse tempo, a experiência que eu tenho é que sempre, ou geralmente, quando o segurado trata diretamente com a seguradora, ocorre algum tipo de dificuldade. Não estou desmerecendo o trabalho deles. Não, mas é porque falta de conhecimento também até dos usuários também. É porque tem que chegar de uma determinada forma para a seguradora processar. É só isso. Exato. Popularmente falando, tem que chegar redondinho para a seguradora olhar para aquilo ali, processar e atender ele. E ao mesmo tempo, se por algum motivo a seguradora tiver algum tipo de deslize ou tiver algum tipo de dificuldade operacional, enfim, houve algum tipo de desorganização, falha humana, enfim, as mais variadas possibilidades, a gente vai fazer esse acompanhamento e vai exigir que as coisas transcorram com a maior brevidade e também, acima de tudo,
acima de tudo, cuidando para que o cliente não seja lesado sob hipótese alguma. Sim. Não tem algo indeferido ali. Uma Exatamente. Claro, existe a condição geral, né? Existem regras a serem cumpridas, só que a gente 397 milhões de folhas que ninguém lê, mas aí o corretor também faz um breve resumo das partes principais, né? Senão... Ninguém me avisou que tinha isso. Ninguém me disse. Por isso que você tem que cuidar do corretor que você tem. Exatamente. Então é complicado. A gente não consegue antever tudo, prever tudo, dizer tudo que cobre, tudo que não cobre, né? Mas a gente a gente sempre tenta trazer uma situação que vai te proteger, né? De forma ampla, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, a questão de virar corretor, até para quem está escutando e queira talvez ingressar no mercado, quais são, eu lembro que tu deve ter feito há muito tempo atrás, não sei se tu vai lembrar disso, mas como é que tu entrou? Teve uma prova? Teve. E aí como é que tem que renovar isso de tempos em tempos ou não? Atualmente não. Não sei se isso aí... Mas como é que foi assim no teu Foi caso? assim, ó, tinha uma prova, tem que fazer uma prova, na época todos os ramos, vamos dizer, né? Incêndio, RC, automóvel, todos os ramos que estão elencados lá possíveis de comercializar. Então, eram 3 provas com 50 questões cada prova, né? Bah, pesado, hein? Não me lembro agora quanto é que tinha que acertar percentualmente. Sim. Se eu disser é mentira, eu vou estar mentindo. Daí tinha o curso, né? Tu podia fazer o curso. E eu disse, não, mas eu não vou ficar indo na aula. Vou direto na prova. Daí, cara... Comprou um calhamaço de livro. Daí tinha um amigo meu que tinha feito. Se tu empilhar assim, ó, é dessa altura, assim. Daí eu... comecei. Vamos encarar. Comecei com automóvel. Cheguei na metade, eu digo, não, tá bom, chega. Não vou estudar tudo isso. Vou fazer a prova. Fui lá e passei. Olha. Eu acho que adiantou ter montado aquele quebra-cabeça aqueles 2 anos. Entendeu a lógica das coisas. A prática. Olha, eu passei. Eu não sei se foi difícil, se foi fácil. Eu passei, tá aí o teu certificado, pode atuar. Tu estás habilitado. E aí, desde essa época, tu já montou a de maio? Ou teve Não, desde essa época eu montei a de maio. Desde essa época eu montei a de maio. E de lá para cá, a gente está atuando. E passaste por várias empresas de seguro nesse período? Alguma que tu trabalhou e disse, puxa, nunca mais pego só bomba, só me incomodo? Tem problema seguradoras? Com seguradoras? Sim, tem. Na verdade, existem centenas de seguradoras atuando. E algumas até faliram, não é? Edel, Confiança, Âncora, algumas das que eu me lembro, dentre outras que eu nem me recordo. Então, a gente acaba optando por seguradoras que estão ligadas ou que comercializam principalmente o segmento que tu atua, e seguradoras de um certo porte, né? Não que a gente esteja livre que uma seguradora possa, porventura, falir, né? Mas é pouco provável, porque hoje o órgão regulador, já de alguns anos para cá, mais de 10, o órgão regulador, que é a SUSEP, criou algumas exigências para salvaguardar os interesses do segurado. Então, hoje, as companhias têm que constituir uma reserva muito maior para cada prêmio recebido. Consequentemente, vamos falar assim, popularmente, aquele dinheiro está lá porque... Caso ocorra alguma situação adversa, a seguradora realmente não consiga... catastrófica, assim, ela tem uma reserva. A seguradora quebrou, foi mal gerida, etc, etc. Teoricamente, aquele valor que está lá guardado, ele vai suprir as necessidades dos segurados. Você não vai lesar eles. E não vai acontecer o que já aconteceu muitas vezes e que, lamentavelmente, né? Quem sabe a SUSEP devesse ter sido mais rígida, devia ter atuado mais junto a essas seguradoras, ter percebido aquela situação, porque o consumidor, na verdade, ficou prejudicado. Não só o consumidor, como todo mundo que estava ligado àquele nicho, oficinas, funcionários, sinistros, pendentes, etc. Só para esclarecer, prêmio não é o valor que você ganha.
É o valor que você paga. Então aquele, R$2.000 meu seguro do meu carro, na verdade aquele é o prêmio. Não sei se prêmio pra quem? Prêmio pra seguradora, né? Tinha que mudar esse nome, né? esse nome é ruim, confunde né? muito, né? Porque quando fala prêmio, fala, é os 50 mil que eu ganhei no meu carro. Não, o prêmio é o valor que você paga pra seguradora. Então foi isso. A gente acabou se estruturando melhor ao longo do tempo, né? Que eu digo, eu comecei sozinho. Daí acabei montando uma equipe, pessoas, qualificando pessoas para que eles possam nos dar uma estrutura de atendimento, né? Uhum. Porque a operação seguro, ela era bem mais simples, sabe? Como tudo hoje, né? Eu considero que as coisas ficaram mais complexas, o nível de exigência é muito maior, né? Então tu tem que criar processos bem rígidos de controle para que nada dê errado. Ou quase nada dê errado, como eu digo. E até te perguntar a questão de com o teu cliente, né? Como é que é o relacionamento? E ainda provavelmente tu deve ter pegado uns clientes meio desavesso e deu trabalho, até para o pessoal também entender como é que é esse ramo aí, enquanto empresário, para lidar com seus próprios clientes, né? O que tu pode dizer aí da tua experiência dia a dia? Tem os mais variados perfis de cliente, né? Tem o cliente que ele vai contratar o seguro porque tu vai trazer uma boa condição de custo para ele não está muito interessado em quem tu é, na tua história, na tua seriedade, de o quanto tu vai cuidar dele ao longo da vigência do contrato, enfim, né? Tem clientes que de fato valorizam a prestação de serviço e tem clientes parceiros que na verdade, por exemplo, tem imobiliárias que a gente presta serviço que existe na administração do condomínio, a gente auxilia eles. Isso é interessante, né? Firmar parceria com outras empresas para... a gente está lá por quê? Porque ele precisa de alguém para orientar o síndico dele, ele precisa de alguém para trazer uma alternativa de seguro adequada, uma proteção para os condomínios. Existe a questão, usando esse segmento como exemplo, né? Existe a questão da proteção para os imóveis locados, que a legislação menciona a necessidade de fazer um seguro garantia? De incêndio, né? Não, incêndio. Para os imóveis locados. Existe a questão dos condomínios. Existe também, já há mais de 25 anos, a questão fiança locatícia, né? É o fiador de bolso, né? Que hoje mais de uma seguradora atua, né? Então, digamos, daí a gente vai procurar trazer soluções para esse cliente nas áreas de atuação dele, usando isso como exemplo, né? E me diz uma coisa, Leandro, existe clientes que muitas vezes se tornam um problema, né? Clientes que querem literalmente fraudar o seguro, né? Existe. De que forma o corretor fica ligado a isso, fica responsável? Porque respinga alguma coisa no corretor, não, dá dor de cabeça, enfim. Existe a possibilidade de, como tu falou, respingar ou ele ser responsabilizado, mas na verdade o corretor, teoricamente, ele vai buscar as informações do cliente, ele vai montar uma cotação de seguro, o segurado vai avaliar a cotação, esse é o processo de contratação, de uma forma resumida, né? Ele vai avaliar aquela cotação, ele considera as garantias oferecidas condizentes, é formulada uma proposta de seguro, aquela proposta de seguro vai gerar um contrato de seguro que é a apólice, o segurado vai assinar a proposta, ou seja, teoricamente ele tomou conhecimento do que ele está contratando, das condições, e depois que existe a apólice, se houver um sinistro, ele vai acionar a seguradora ou não. Geralmente por intermédio de seu corretor. A tua pergunta. O corretor, a princípio, desconhece toda e qualquer situação. Não que não possa estar sabendo de alguma coisa. Ali também. Não tem como saber isso, né? Só que assim, como eu trabalhei para seguradora como advogado, e trabalhei algum tempo com a parte de fraude, principalmente de automóvel. Sindicância. O pessoal, só para avisar o pessoal vai atrás. Tem detetive, tem um pessoal que vai, pergunta pro vizinho, vai no local dos fatos, conversa com gente.
vai atrás. E não só no seguro, no seguro de automóvel, de vida também, se você alegou que não tinha doença pré-existente, eles vão atrás de laudo médico, eles dão um jeito de Eles achar. vão dar uma cavocada. Antes de pagar. Então, para aqueles que estão assistindo aí e por algum motivo aí, má fé, queiram tentar fazer uma fraude, hoje cada vez mais, e elas se conversam, tá? Então, se você elas têm uma forma de saber se já teve uma fraude de uma pessoa, tu não consegue fazer mais seguro em lugar nenhum. Ninguém te aceita mais como segurado. Então, só para fazer esse adendo aí, porque tem muita fraude. Eu já conheci pessoas que fizeram. Óbvio, vou fazer o quê? Vou matar o cara? Não, né? Ele lá com a consciência dele. Mas é muito, muito feio, né? Uma coisa muito... E essa questão de tu fazer toda essa venda do seguro, né? Então tu vai vender o seguro para o Álvaro. Aí o Álvaro vai te contar a historinha dele e tal, tu vai fazer a proposta, ele vai avaliar, ver se está de acordo e tal, e vai assinar. E aí tu manda isso para a seguradora, seja ela qual for, né? Corre o risco da seguradora não aceitar? Corre. Não aceita o Álvaro porque pode... A seguradora, salvo uma nova legislação que está para sair aí, a SUSEP tem inventado eu considero algumas peripécias, né? Por que eu digo peripécias? Porque eles acabam criando alguns normativos, algumas direitos e obrigações na relação segurado, seguradora, corretor, que são, vamos dizer, não é que são impraticáveis, mas que não atendem às necessidades das partes e que acabariam até, de certa forma, conturbando algumas situações. Mas... Então, atualmente, até que saia alguma coisa nova, que está se falando aí, já está para sair, a seguradora tem o direito de analisar uma proposta por um período de até 15 dias da data em que foi protocolada. Neste período, tu estás com cobertura, mas ela se reserva o direito de não aceitar o seguro até o 15º dia e dizer assim, Álvaro, eu não quero o teu seguro. Ele não diz o motivo, né? Pois é, isso que eu te perguntar. Ela fala restrições técnicas. É só isso que ela vai dizer. Até porque se ela disser, pô, Álvaro... pode dar um problemão para ela jurídico. Pode dar um dano moral, jurídico, né? Ela não pode dizer, Álvaro, tu teve 5 perdas totais, é provável que tu vai fazer mais uma fraude aqui comigo. Álvaro... Pô, tu tá devendo um monte, eu acho que tu vai contratar esse seguro, sei lá. Sob a avaliação dela, ela tem um crivo lá e ela vai te enquadrar. E ela vai te considerar apto ou inapto. Mesmo que eu preencha todos os requisitos contigo, não garante que a seguradora pode negar lá no final depois. Pode, daí no 15º dia, Álvaro, eles não querem. Não que uma possa aceitar e outra não, porque isso, existem variações de critérios, né? Eu não sei, mas eu queria saber uma coisa, questão agora mais técnica da parte do empresário mesmo. Como é que tu foi gangariando clientes, assim? Foi natural, orgânico? Tu fez, além de bater na porta em porta, tu fez alguma ação de marketing, publicidade? Como é que tu tá isso na época, né? E como tá hoje? E hoje, como é que tu trabalha hoje? Essa parte de... Antigamente é bom, né? Não, é porque 30 anos, né? São 29. Naquela época em que eu comecei, não se falava muito nisso, né? Não era muito difundido. Não tinha rede social, isso tu podia fazer uma propaganda, tu podia fazer tempo não tinha computador. Tu podia fazer um panfleto, para ter uma ideia, tu calculava o seguro à mão de automóvel, né? PR, taxa, uma planilha, à mão, depois... Veio o sistema. Lá por eu acho que lá por 90, eu não sei se é 93 ou 94, daí inventaram essa história. Aí 94 de computador. Daí inventaram esse negócio. Sim, daí a gente rasgou o papelzinho, pelo menos para calcular. Mas com relação a... Tu questionou, né? Naquela época não se fazia muita propaganda, né? Pelo menos nós não atuamos dessa forma. A gente procurava trabalhar sério, a gente sempre procurou... Era que lista telefônica? Ia lá porque tinha, né? Não. As listas Isso, eu trabalhava com lista. Era mais ligado a uma rede de relacionamentos. Rede de relacionamentos. Um indica para o outro e assim vai. Faz lá com o Leandro, lá que ele fez o seguro do meu carro, é bom. Então. Tu tem alguém para indicar? Tenho, fulano. Daqui a pouco o cara,
atende ele aqui que o cara me atendeu bem, ele tem uma empresa, ele é sério. E foi indo, e vai indo. E quanto tempo demorou para dar uma engrenada, assim, pagar os custos e essas coisas assim? Questão de tempo, tu lembra? É que faz tempo, né? Então, eu acho que em 3 anos já estava bom. Eu tava rodando, sim. Em 3 anos estava bom. Não estava ótimo, mas estava bom. Tem ótimo, tem excelente, tem muito bom. Não estava regular, estava bom. Tava bom. Mas o bom desse nicho, que eu acho, que eu vejo, percebo, é que os pagamentos são recorrentes. O cara que tem o seguro de vida, o cara que tem o seguro de carro, o cara que tem, sei lá, o seguro de diretor, né, responsável civil, o cara, normalmente, ele está ali no ramo fazendo seguro, ele não vai deixar de fazer, né? E aí o teu cliente perdura. Tu tem um cliente assim que tem 20 anos que está contigo? Tem um cliente que tem 30 anos, 29 anos. Verdade. Desde quando tu começou. Isso é muito bom. Isso tem cliente isso é bom, a pessoa escutar que tem qualidade. Ó, já fazendo merchan, então, porque, né, ficar com o corretor por todo esse tempo. Acho que a gente não fez muita coisa errada, não. Não errou muito. Mas acertou, né? Com certeza. E me diz uma coisa, meu velho, como é que foi essa questão da pandemia? Houve muita gente que fazia seguro regular e deixou de fazer, porque são verba mesmo, não tinha como pagar e tal. Aconteceu, de fato aconteceu uma retração forte, né? Por quê? Porque muitas pessoas que perderam o poder aquisitivo, foi involuntário, né? O mercado imobiliário, por exemplo, no qual a gente atua bastante, simplesmente houve uma tremenda desocupação e, consequentemente, um reflexo direto no seguro, que está ligado a isso. Menos locação, menos seguro fiança locatícia, menos seguro incêndio. Então, de fato, impactou. Eu acho que ficou uns 2 anos bem complicado. Complicou bastante. A gente se segurou, como se diz, né? Sim, todo mundo, né? De certa forma. Eu diria que a grande maioria teve algum tipo de retração, né? Salvo algumas exceções que durante a pandemia cresceram, né? Até existe. Na verdade, o multimilionário ficou mais multimilionário, o pobre ficou mais pobre, foi isso que aconteceu. Teve um cliente que cresceu muito, ele é um cliente grande, é ligado à área da ferragem, por exemplo. Essa área cresceu muito, porque o pessoal não... A leitura que se faz é a seguinte: eles não tinham... O cara não sai mais para jantar, o cara não anda mais de carro, o cara não vai no cinema. Então ele acabou se anulando por uma série de situações na qual ele despendia recurso. Vamos dar uma reformada aqui na casa, vamos pintar aqui, eu acompanhei de fato, não é? Esse segmento deu um boom, por incrível que pareça. Como exemplo, né, de uma exceção com relação à maioria. Lá no escritório nós notamos que alimento deu todas as empresas de alimento cresceram, né? Não que vendam alimentos prontos, né, delivery e tal, que houve um crescimento do delivery também, mas que armazéns, mercados, esses aí cresceram bastante. O pessoal ficou mais em casa. O pessoal de moto também, né? Tanto o conserto de moto, nós temos várias oficinas lá de moto, deu um boom, despencou, cresceu muito. E o pessoal que faz, porque assim, tem muita gente que, estou desempregado, vou fazer um bico. Pega a motinho e aí dá um jeitinho na moto, arruma ela e vai fazer teleentrega e tal. Então teve mais demanda para isso, né? Cresceu bastante também. E teleentrega, né, velho? Os deliveries cresceram bastante. Muita gente montou delivery, né? Então, estou desempregado, vou vender cachorro-quente. Estou desempregado, vou fazer hambúrguer, vou vender e tal. É engraçado até essa parte que tu tinha colocado da ferragem, porque na semana passada nós fizemos com um empresário da área de construção civil e ele falou realmente que aumentou bastante e a minha observação foi: o cara não tem nada para fazer em casa, o cara vai fazer reforma. Ou a mulher mandou, tu lembra? Não, desencadeou esse processo. Lembra daquela pia que tu disse que ia consertar? A gente acabou fugindo do assunto, mas Tá assistindo televisão aí, meu? Vai lá, levanta daí. Não, os caras arrumaram a casa. Foi. Tiveram que arrumar. Mas é interessante, né? Ver. Bom, é igual tu falaste. Um cresceu, outros perderam, etc. Né? Não tem muito. Mas assim, dentro do teu ramo aí, a parte de marketing hoje. Aí como é que foi a evolução disso para hoje? Voltando aqui. A parte de marketing hoje, a gente tem que acenar para as pessoas, né? Claro que não vai fazer uma
aspas, propaganda e tu vão te ligar na hora, Sim, né? sim. Porque Sim. é muito variado, de acordo com cada produto, mercadoria, serviço, cada um, o público-alvo reage de uma determinada forma, né? Sim. Dependendo do tipo de atividade. Então, o que a gente faz? A gente usa a rede social, Uhum. não vejo um resultado extraordinário nisso, não vejo. Sim. Não vejo um reflexo direto, mas é importante estar, né? Uhum. Tem que ter site, Uhum. site todo mundo tem que ter, né? Vai poder conhecer a empresa, entender o que a empresa faz, vai poder acessar através do site. E a gente procura participar de eventos relacionados aos segmentos com os quais a gente atua. Uhum. Legal, patrocínio, essas coisas. Coisas do gênero. Bom, rede social é engraçado isso, né? Mas eu acho que o aumento mesmo do boca a boca, né, cara? Eu tive até a questão da de Cacau, quando era uma indústria de alimentos. Na verdade, indústria. Era um ateliêzinho, a gente produzia pão de mel gourmet, eu e minha esposa, né? Também já suspendemos as atividades por enquanto. Mas o cara que me deu uma consultoria sobre isso, ele falou, cara, o boca a boca não tem melhor, assim, ó. O cara vai indicar, tu vai ver que é uma indicação, é uma coisa meio orgânica. O cara vai comer, vai gostar, vai indicar pro outro. E eu acho que a melhor forma de propaganda é tu fazer bem feito o teu serviço e receber indicação, né? Eu acredito nisso, porque a pessoa que está te indicando, ela está te indicando de todo o coração. Uhum. Aquilo ali é uma... É de graça, né? É uma propaganda tão incrível, porque é uma propaganda tão bem feita. Uhum. Tu não precisa pedir para fazer para ele te indicar ou falar bem de ti. É natural, né? Ele vai se manifestar baseado na experiência que ele teve. Sim. Como ele teve vamos dizer, usar como exemplo uma experiência agradável, uma experiência boa, um nível de satisfação alto, ele acaba, pô, cara, sabe o que aconteceu? Foi sensacional, aconteceu isso e aquilo. Pô, fala lá com o Álvaro que ele vai organizar para ti. É mais ou menos isso. Isso eu considero esse o melhor canal de venda. para tu poder acessar clientes, pessoas. E me diz uma coisa, Leandro, qual foi o momento nesses 30 anos aí de mercado que tu sentiu uma retração forte e tu disse, opa, tem uma crise forte aí, vou ter que repensar números, vou ter que repensar de contratar gente ou demitir gente. Teve um momento que balançou o mercado e que tu teve que parar? Eu nunca vivenciei isso. Que bom. Eu não sei por quê. Que bom. Eu nunca senti isso. A de maio sempre teve um nível de crescimento, então. Graças a Deus. A gente vem crescer, agora não mais, né? Depois da pandemia, um pouquinho. A pandemia forçou, não quero botar a culpa em pandemia, sim. Não sei se foi a pandemia, mas desde a pandemia as coisas já ficaram, vamos dizer, não é ruins, mas houve uma forte retração, realmente acabou impactando bastante. Eu nunca tinha visto nada igual. Sim. Na verdade, nós nunca tínhamos encolhido de lá para cá. A gente vinha se mantendo e sempre apresentando até um crescimento pequeno, mas apresentando crescimento. Mas desde a pandemia houve essa profunda retração considerável, repercutiu. Houve uma pequena ou certa recuperação, mas nós não atingimos os patamares anteriores. Não retomamos. Mas eu acho que, na verdade, ainda está num processo de recuperação, né? Eu acho que está muito lento ainda, né? Não voltou ao normal. Não sei como é que isso vai ser, não sei se vai ficar assim, se vai melhorar. Esperemos que não, né? Que se vai piorar, a gente vai continuar trabalhando. Sim. Pode fazer. E quem quer começar hoje no ramo, tá? Quem está nos assistindo em casa e diz assim, poxa, acho que corretor de seguro podia ser alguma coisa para mim. O que tu indica? Se o Leandro fosse começar hoje, claro que com a experiência que tu tem, né? Qual seria o caminho que o Leandro ia tomar? Passo, né? Passo a passo. Eu vou montar direto uma empresa? Não, eu vou me encostar numa empresa primeiro para aprender. Tu julga isso ser importante, porque foi assim que tu começou? Enfim, o que o Leandro faria hoje? Vai depender do nível de ousadia, da necessidade dessa pessoa, da condição econômica, né? Porque não obrigatoriamente ele vai gerar receita, porque tu depende
de uma comercialização, né? Vai depender muito do teu relacionamento, das pessoas, dos clientes que porventura poderão te prestigiar. Tu tem que pelo menos vislumbrar algumas possibilidades e na verdade tu nunca sabe se elas se concretizarão, né? É como tudo, né? Então quem sabe, a não ser que ele tenha uma reserva e possa investir determinado tempo, né? E abrir a corretora e vislumbrar um determinado setor, visitar, abrir mercado. É bem difícil. Ele consegue trabalhar hoje como corretor um segundo plano, um plano B? Consegue. Tipo, eu tenho meu emprego, mas aqui eu sobrevivo, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar comida na mesa e tal, mas eu quero também ter meu negócio no futuro, né? Eu consigo ter o plano B como ser corretor num plano B? Pode. Eu não acredito nessas coisas. Eu acredito que tu vai ser contador, que tu vai ser advogado, que tu vai ser corretor e tu vai fazer só aquilo e vai fazer bem feito. Eu acredito nisso. Não que não possa obter êxito através desse modelo que tu mencionaste, né? Mas pessoalmente, eu acho que tu tem que escolher a tua profissão, a tua atividade, te qualificar, te dedicar. Foco, né? Tal do foco. E fazer aquilo ali, com qualidade. Ele pode, por exemplo, existem corretoras, ele pode ser preposto de uma corretora, ele pode... ele vende só que quem é responsável técnico é uma pessoa já habilitada. E aí ele vai ser remunerado pela corretora. E vai adquirir experiência. E vai adquirir experiência, vai ter a remuneração dele, daqui a pouco ele pode... agora chegou a minha vez, agora eu acho que eu já estou em condições... ele pode não ser corretor e ser preposto, né? E ele vai adquirir experiência, a realidade do mercado, né? Ou vai acessar algumas realidades em toda essa relação seguradora, segurado, seguro, apólice, condição geral, coberturas. Parece simples, né? Eu diria que é bastante complexo. Não. É muita informação, na verdade, que tem ali. Mas eu estava pensando aqui na minha relação com o meu corretor. Cara, na verdade, assim, por eu ter conhecimento também, eu busco bastante preço, né? Mas o meu corretor ele é muito bom também, só que eu falo com ele uma vez por ano, na renovação. Mas porque não tem problema, né? Tu não teve sinistro, não aconteceu nada. E aí eu queria te perguntar isso. Qual que é a recorrência do teu contato com teus clientes, assim? Tu tem alguma coisa que tu faz, manda um lembrete, sei lá? A gente dá oi para os clientes ao longo da vigência. Dá um oizinho. Sim, dá um oi. Isso Opa, é interessante. como é eu que acho tá? que é uma forma também até de você segurar o teu cliente, porque tu está demonstrando uma prestação de serviço além daquilo que é só renovar e foi e acabou, né? Mas tu tem um projeto de ficar ali atendendo, dar um oizinho, porque... Tem que acenar para o cliente. Tem que acenar, né? Tem. Tá, senão... Bom, enfim, fica a dica pro meu corretor aí. Ele vai escutar e vai falar assim, não falei teu nome, mas eu gosto muito de ti. Daqui a pouco ele vai te dar oi, assim, né? Depois de 5 meses que tu fez o seguro e tal, o que esse cara quer falar comigo? O que houve? Quem que é? Só para dar um oi. E me diz uma coisa, quais produtos hoje, tu falou que pega o máximo possível, mas tem uns que são meio, você pega grandes, sei lá, tipo, tem a AON, não sei se tu conhece a AON. Conheço. Que é como se fosse uma corretora, mas é um negócio de grandes sinistros. Grandes contas. Grandes contas, coisas que tipo de seguro, produto tu tens, né? E qual que é aquele que te dá mais dor de cabeça, assim? Se é que tem algum que te dá dor de cabeça, ou todos dão dor de cabeça, enfim. Não, todos, porventura, poderão dar dor de cabeça, né? E... te ocorreu sinistro, que é o fato... Na verdade, eu já acabei atuando no seguro durante um longo período, no seguro de transporte internacional. Nós estávamos ligados a determinado segmento que necessitava daquele serviço e a gente trouxe uma solução para os clientes, de quem fazia todo aquele desembaraço, né? Porque era feito o desembaraço da mercadoria e o corretor da empresa não conseguia fazer o seguro e a gente conseguiu trazer uma solução e contratar o seguro para várias empresas que eram ligadas àquele despachante aduaneiro. Então a gente atuou bastante tempo nisso, depois...
por um motivo ou outro, eles não eram mais clientes daquele prestador. Mas fiquei bastante tempo fazendo isso. A gente atua no seguro de automóvel, tanto no corporativo como no individual, seguro de condomínio, seguro, fiança locatícia, responsabilidade civil profissional bastante, escritórios de contabilidade alguns, advogados, dentistas e médicos. Esses 4 segmentos principalmente, que de um bom tempo para cá vem buscando esse tipo de proteção. Não, sim, porque tem acontecido. E nós, por exemplo, mesmo na corretora temos um seguro de responsabilidade civil profissional também. Porque. Vai que acontece alguma coisa. Vai. É porque tu pode ser responsabilizado. Pode. Mesmo daqui a pouco tu não tem culpa, tu vai ser responsabilizado. Daqui a pouco tu até pode ter culpa, ter cometido algum deslize, também pode ser responsabilizado, né? Então. Basicamente assim, é isso. Seguro de vida também dessas empresas, né? O Vida. Mas tu trabalha com empresarial também? Trabalho com empresarial. Legal, que daí tu pega um monte de. Como é que é o nome do segurado do. Eu esqueci, não tô tão lembrando tanto dos termos aí, mas tem Bom, enfim, não interessa. É o termo que você utiliza para quando tem a empresa ali fazendo para os seus colaboradores, ou os colaboradores fazendo através da empresa. Tem um nome, um termo técnico ali que eu esqueci. Me diz uma coisa, Leandro. Existem seguradoras e faixas de seguro que outras não cobrem? Tipo assim, ó, o grande milionário, o cara que tem uma cobertura que vale milhões e tal, a seguradora que atende o Álvaro, que é um pobre coitado, não dá seguro para aquilo lá. Aí tem que ser grandes corporações, grandes seguradoras que atendem. Existem níveis de seguradoras para níveis de seguros? Essa pergunta é legal. Existe o limite técnico, né? Vai dependendo do tamanho da empresa, ela possui um limite técnico, né? Então, hoje, por exemplo, é incrível, tinha um segurado que tinha que fazer um seguro de... Deixa eu me lembrar, a cobertura básica dele era... A cobertura básica dele era 120 milhões, né? Prédio, mercadorias, etc. Fora as demais coberturas, né? Outras proteções. Então, uma série, usando essa importância segurada como exemplo, né? Que seria a cobertura de incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronave, fumaça, fica tudo nessa cobertura básica que não é tão básica assim. Mas é a chamada cobertura básica. Uma série de seguradoras... Não aceito. Está fora do nosso limite, está fora da nossa política. Né? Então não aceitam, e é claro que elas vão ressegurar aquilo, né? Tem um resseguro automático, né? Elas vão ficar com uma fatia daquele risco, uma fatia proporcional daquele prêmio, e essa diferença que estaria além do limite técnico deles, eles vão repassar para uma resseguradora, que é o parceiro dele. Sobre resseguradora, é louco isso, que até pouco tempo atrás era o IRB, e era um monopólio de uma empresa estatal. Era caríssimo. Mas, assim, nessa tua pergunta aí tem o co-seguro e o resseguro. O co é quando duas seguradoras se unem para poder pegar aquele capital segurado ali, para poder, né? E o resseguro é quando a seguradora faz um seguro em cima de ela absorve sozinha, ou o co-seguro faz um seguro para pegar e conseguir, caso ela não tenha capacidade financeira para pagar, ela tem aí a resseguradora. Mas eu acho que, eu nem sei se, agora eu estou te perguntando também, não sei se tu sabe, porque daí já é parte das seguradoras. Mas entrou no mercado brasileiro outras resseguradoras? Sim. Tem já resseguradora? Já tem, já existem essas outras empresas que... Porque de certa forma, proporciona um custo... acho que não tem 10 anos que o IRB que liberou, né? Mas elas são mais exigentes, né? Sim. Então, então criou, de certa forma, pro consumidor algumas dificuldades, alguns outros níveis de exigência, porque digamos que o limite técnico da seguradora é 50 milhões, e daí o cara vai fazer um seguro de 120, ele tem um contrato de resseguro lá, ele já está acordado lá com resseguradora que cláusulas e condições. Daí entrou lá, aquele valor ele já repassa
Sim. E tudo bem. Mas muitas seguradoras estão, assim, se vê uma certa dificuldade, já algumas empresas, na aceitação de importâncias seguradas de certo vulto, né? Sim. Porque também... E isso é regulado pela própria SUSEP. Você só pode pegar o teu limite de capacidade de emprestar, de assegurar um montante, é vinculado a um tanto que tu tem de salvaguarda lá. Senão, é o teu limite técnico. Né? Que senão você não pode aumentar, né? E me diz uma coisa, dentro da SUSEP, né, que é a agência reguladora, ela também regula as ações dos corretores ou tem um outro órgão regulador? Teoricamente, sim. Teoricamente é a SUSEP. Dá para ir lá e reclamar do corretor, então? Acontece. É mesmo? Tu já recebeu? Já recebi uma reclamação. 29 anos acho que tá bom, porque... Sou suspeito em falar. Sim, Fui envolvido absurdamente. Não, mas... Sério? Eu só fiz o que o estipulante pediu. Sim, tá lá, sim. Olha, o estipulante é o termo. O estipulante é o terceiro que faz estipulante. Eu só fiz o que o estipulante pediu. O estipulante é o segurado. Não, o estipulante nesse caso não era o segurado, desculpa. É o terceiro que faz em nome de outro. Então eu só fiz o que o estipulante pediu. Ele disse assim, proceda a contratação do seguro nestes termos. Eu procedi. Por que tu fez isso, Di Maio? Porque o estipulante pediu, como está aqui, cara. Sim. Mas tu é só o garantido. Sim. Porque determinados seguros têm segurado, garantido e estipulante. Aí o consumidor não entende. Daí, e a culpa é tua. Daí quase ninguém entende. Explicar... mas eu pago o seguro. Não, mas tu não é o segurado, cara. Tu é o garantido. Mas assim... Complicado. Tu podia até explicar essa relação. Quem que é o garantido nessa relação de segurado, estipulante e garantido? Quem é quem? Por exemplo, quem é o garantido? É o beneficiário? Na verdade, isso se dá em alguns tipos de seguro. No seguro fiança locatícia isso acontece, né? A imobiliária está alugando um imóvel. A imobiliária é a estipulante. Ela que vai gerenciar. Existe o proprietário, locador. Que é o segurado. Esse é o segurado. E existe o garantido. É o que paga. É o que paga e usufrui da possibilidade de alugar o imóvel através daquela garantia. Perfeito. É isso que acontece. Sim. É diferente, é um pouquinho diferente. Sim. São três figuras extremamente diferentes. O cara paga e só para poder alocar, mas não para poder usufruir do valor caso ele mesmo faça um... eu posso acionar o seguro. Erro. Eu posso acionar o seguro? Eu digo, não, tu não pode acionar o seguro. Como assim? Tô pagando. Eu tô pagando, eu não posso. Se tu não pagar, o segurado vai receber a indenização e daí a seguradora vai falar contigo e vocês vão chegar a um consenso. Sim. Ou não. E esse pessoal tem que entender que a questão do regresso, né? Porque... Mas não... eu tenho seguro, nem vou pagar. E vai embora. A seguradora paga e passa. Daqui 1 ano e meio o cara recebe uma ação judicial lá para pagar aquele valor. Daqui uma meia hora. Tá mais rápido agora. Mas eu falo judicial, né? Não, judicial é... Porque eles vão atrás e eles subrogam nos direitos do segurado e podem exigir. Estou devendo 4 mil. A seguradora paga, mas depois ele entra em pequenas causas lá e vai exigir de ti. Não, vai cobrar do garantido, né? O segurado é o locador. Inclusive, assim, esse negócio dessas figuras aí, tu sabia? Eu não sei se ainda pode isso, ou se eu estou viajando na maionese. Vamos ver se eu sei. Faz muito tempo que eu não estudo mais seguro assim, ficou só na memória o que eu já fiz. Mas eu posso fazer, por exemplo, um seguro da morte do Álvaro, se eu quiser. Pode. Chegar, tu não quer que ele faça seguro da minha morte. Não, eu quero fazer, ué. Quando tu morrer, eu quero ganhar o dinheiro. Não dá. O Álvaro tem que assinar a proposta, né? Tem que assinar. E daí tem a história do beneficiário. Quem é o beneficiário do Álvaro? Daí eu posso botar só para mim? Poder tu pode, mas tu não vai receber essa indenização, né? Porque a legislação prevê... Mas mudou isso ou sempre foi assim? Só para entender. Sempre foi assim. A legislação prevê que quem vai receber a indenização, a princípio, vai ser a Renata, né? Se tu te colocou de beneficiário ali, a seguradora vai querer saber, na hora da indenização, se o Álvaro é casado, se o Álvaro tem filhos. Sim. Consequentemente, tu vai ficar fora. Tá, mas então eu não posso fazer um seguro de vida do Álvaro para mim e receber o valor? Não. Tá. Não pode.
Teria que ser, no mínimo, com consentimento do Álvaro. Entendeu? Porque ele tem que assinar a proposta. Entendi. E mesmo assim vai para o crivo para saber se tem famílias ou não. Não, depois na hora da indenização existem os herdeiros legais, né? Existe uma legislação que prevê... Tem toda a lógica, né? Também isso, cara. Imagina, eu faço um seguro, depois vou lá e faço você morrer. Tem lógica, né? Senão não pode. E o seguro de vida, diferente dos outros seguros, não né? Passei para fraude. Porque daqui a pouco tu faz um seguro, uma casa... uma casa vale 100 mil, vamos mensurar. Para eu reconstruir uma casa é 100 mil reais. Daí tu vai lá e faz o seguro de 500 mil. Tu vai receber 100 mil necessário para tu reconstruir a casa. Não a importância segurada que tu estipulou. Não vai receber 500 mil, né? Então é importante mensurar uma importância segurada adequada à necessidade. Isso não se dá com o seguro de vida, né? O seguro de vida, se tu quiser fazer um seguro de 50 milhões de reais, se tu tiver capacidade financeira para arcar com isso, a vida não tem preço. Ninguém pode estipular quanto vale a tua vida. Então, tu pode fazer um seguro gigantesco, desde que tu tenha capacidade econômica de mantê-lo vigente. Mas nesse teu exemplo da casa, muitas vezes as pessoas fazem aquele seguro complementar. Não sei se esse é o termo, eu vou usar o complementar aqui. Que tipo assim, não, tudo bem, a casa para mim construir é 100 mil, mas eu tinha móveis lá, eu tinha quadros, obras de arte, eu tinha não sei o que valia mais 100 mil, né? E isso aí quando caiu foi tudo, né? Deu perda total, então eu preciso de 200 mil, Sim. Né? 100 mil para casa e 100 mil para móveis, não sei. Daí, existe essa parte, né? Não, daí tu vai estipular, né, uma verba prédio e conteúdo. Digamos, para cobertura incêndio, tu vai mensurar tudo que tu tem lá. Isso. Joias e obras de arte não tem cobertura, né? Desde que, salvo ser mencionadas e contratadas, uma cláusula especial e tal. Porque quanto é que vale a tua obra? Quanto é que vale o teu Van Gogh, pois é, cara? isso quer dizer. A companhia vai querer conhecer o teu Van Gogh primeiro para saber se ele é quente, se né? eu tiver uma obra de arte legal, bonitinha, com histórico, vamos dizer, com pedigree, aí eu tenho cobertura dela. Desde que tu promova uma contratação de forma adequada, né? Aí os caras vão lá ver, vai perito, para passar por perícia. Mas tem, eu não sei, a impressão que dá nesse tipo de seguro de casa, de coisas internas da casa, é que às vezes eles não vão olhar lá o que tem, né? Não. Tem seguradora que não vai fazer lá a perícia. Geralmente não tem inspeção. É vistoria, né? Inspeção. Inspeção. Uma inspeção prévia, né? Cada companhia tem um critério. E como é que ele, se eu falar, olha, eu tinha, e por que você não tem nota fiscal de tudo hoje? E aí como é que faz? Ou você declara dentro da pólice da proposta? Então, assim, tem seguradoras em que tu faz uma relação de bens. Vídeo, foto, som, eletroeletrônico, sabe? Então fica fácil de fazer a regulação. Tá? E daí cada uma tem o seu critério, né? Se tu não relacionou, daí existe um limite de indenização por item. Então é importante relacionar. Tem outras que não precisa relacionar, que não querem que relacione, mas depois tu fica com o ônus de comprovar a existência, a pré-existência. Então não é bem assim. Entendi. Vai lá, botou 50 mil de roubaram. Não é. A gente tem que prever essas situações. O que a gente tem feito hoje? A gente, por exemplo, a gente prefere utilizar essa seguradora e fazer a relação. Tranquilo, relacionou ali, tá bom, não precisa nota, não precisa nada, não vai ficar limitado a nada, não haverá prejuízo. Vai pagar valor de novo, inclusive. Porque, teoricamente, tu tem um bem que tu comprou hoje, daqui a 2 anos, ele depreciou. Claro. A seguradora vai pagar valor de novo. Depende da seguradora. Tem cláusula de depreciação, dependendo ou não. Então tem que estar preocupado com tudo isso. Por isso que existe a figura do corretor. Exato. Passar todas as informações. Uma série de situações, assim, usando isso como exemplo. Então, daí o que a gente faz? Se acaba fazendo seguro numa seguradora em que tu não fez a relação, hoje a gente documenta. Fotografa a TV, 60 polegadas, o teu desktop, o teu laptop, o teu computador, guarda lá, deu sinistro. Não tenho nota. Não, mas está aqui, ó. Pum, daí a gente resolve desse jeito hoje. E essa foto, porque assim, eu posso ir na casa do Cleverson lá e fotografar os móveis deles e não, era meu. Isso aí, o corretor
compartilha e dá fé nisso? Diz, não, eu fui na casa do Álvaro, eu fotografei, isso que está aqui, vocês estão vendo. Não dá fé, ele vai me mandar, né? Dá para ver que é a casa dele, né? Depois, na hora do sinistro, dá para ver. Mas Essa como, parede né? Não. Não tem mais parede, Não, caiu tudo. não seja ingênuo, Álvaro. Eles não. O pessoal da eles- seguradora não está cochilando. Não, É que é o seguinte, depende muito do valor, cara. Eu tenho uma sensação assim, ó, Coisa vai valer o pequena, custo? eles pagam. Vai valer o custo que de um cara lá vistoriar? Porque tem custo, né? Ir lá Sim. alguém. Daqui a Agora não vale. Cara, então qual que Paga é e a deu. probabilidade de ocorrência? Muita. Então tá, eu acho que algumas coisas passam, mas Fe- isso aí, o cara presume é boa fé também. Tu né? vai fazer um Cara, seguro de uma cobertura de roubo de 10 mil, a seguradora não vai lá. Agora, se tu botar 150 mil, Opa. vamos dar uma chegada lá. sim, pra Vamos ver o risco, vamos ver se oferece grande risco, vamos ver a segurança, vamos ver que bairro fica, vamos ver as condições do imóvel, enfim. Daí eles ficam mais criteriosos. Então, cada empresa tem o seu parâmetro e o seu critério de avaliação, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando um pouco a parte de. A gente tá falando do produto, mas voltar a parte do empresário ali. Como é que foi e se mudou alguma coisa? Eu acho que talvez não tenha mudado. Eu não mudei. Falo por mim assim, porque a gente já tem a cultura de ter o corretor há muitos anos para fazer esse tipo. Mas eu acho que existem canais hoje em dia que entraram, que a pessoa entra lá e faz o próprio seguro pela internet. Tá? Pode. E como isso impactou dentro Sim. dos teus clientes? Olha, ali, eu- perdeu o cliente porque o cara que é autodidata, sei lá, vai lá e Eu não lembro, assim, de ter tido perdas nesse sentido, pessoas que acabaram buscando outros canais de distribuição que não o corretor, até acabaram fazendo com outro corretor. Uhum. Não que tenham, deixei de fazer com a Dimai corretor e fez lá na empresa tal, foi lá e entrou e fez. Eu não lembro de ninguém nesse sentido, mas esse canal tem sido bastante utilizado, principalmente pelo público mais jovem, vamos dizer assim, né? Mas eu vou te dizer, não tô mandando contra. Não dá, cara, não dá. Tu não sabe o que tu tá comprando. Tu não sabe. E assim, aí tem uns Não outros. sabe. Eu não sei se tu tomou conhecimento de uns aplicativos que eles seguram enquanto tá andando só e depois. Sim. E como é que isso? Tem alguma legalidade? Existe Não, o pessoal da. Não sei se funciona, se é adequado, se eles estão honrando, né? Mas tu adquire esse produto e ele vai mensurar o tempo de utilização. Se o teu carro fica muito na garagem, consequentemente, aquele tempo que está lá não está cobrando prêmio. Ou está cobrando um prêmio bem pequenininho, tipo isso, entendeu? Não, é isso. Mas não sei como funciona e se funciona. É a mesma coisa que tu chegar, tem conta no banco, compra o seu seguro. Daí tu vai lá, compra. E daí, deu sinistro, fala com quem? 0800. E daí tu disse... Não, mas eu falo assim, que tá crescendo isso aí, né? Não, então, é uma coisa para tá crescendo, mas eu acho que é a médio prazo, né? Ainda, né? Mas é a tecnologia de novo, né? Porque a tecnologia tá mudando tudo. Não, tá E aí, avançando. ou você se adapta ou você cria o teu. É engraçado isso, mas é uma preocupação a médio e longo prazo. É que as seguradoras, para o bem dos corretores, de uma maneira geral, elas, claro que elas honram e acabam prestigiando esse principal canal de distribuição que são os corretores, né? Mas, de certa forma, eles não têm uma estrutura, uma infraestrutura para atender o segurado. Eles não têm como atender. Não ia funcionar, ia dar muito problema. Sendo objetivo, se assim... eles fossem fazer direto com eles. Daria problema. Não, eu acho que nem vale a pena, até Não por questões funciona. de... Imagina, eles têm 100 mil corretores fazendo para ele. Por que ele vai querer internalizar e concorrer com 100 mil? É ele sozinho concorrendo com 100 mil? Não é Hoje, nem questão as companhias, o que elas fizeram, o que elas vêm fazendo, já fizeram, né? Começaram a fazer e já implementaram há bastante tempo. Elas acabaram delegando boa parte do trabalho dela para as corretoras, né? A gente entrega meio que pronto as coisas para eles. Eles vão, a grosso modo, avaliar, entendeu? Só fiscaliza, ele foi. Entendi. A gente ficou trabalhando pesado, cara. Entendeu? Antes tu escrevia assim num papelzinho, protocolava um papelzinho de pão, eu tô brincando, né? Sim. Tá aí a proposta, eles iam fazer a proposta, estava emitido. Hoje... Tu faz todo o trabalho. Eles só dão um amém. Aceito, não aceito, não, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então eles fazem uma análise
muitas companhias funcionam bem, prestam bom serviço, mas a gente vai entregar praticamente as coisas prontas para eles avaliarem e processarem. Já chega bem mastigado, vamos dizer assim. Isso muitas vezes é um sistema, é um software, é um programa que tu está lá preenchendo e está vendo, aprovou. Liga para o cliente que aprovou. Não aprovou, eles têm que fazer. Ou tu liga para lá e conversa com alguém, manda proposta, negocia. Ainda tem gente para conversar, a gente conversa com gente. Diminuiu o número de pessoas, diminuiu de fato. As companhias acabaram criando estruturas operacionais que não retratam e não atendem à necessidade real com relação a uma prestação de serviço, vamos dizer, excelente, né? Sim. Então, nem todas as pessoas que estão lá atendendo têm a qualificação necessária. Às vezes tu tem que desistir de falar com uma pessoa. Vamos tentar... Ligar de novo. Sabe? Porque ele nunca viu aquilo, entendeu? Mas tu tem os teus comerciais, tu tem gente ainda para tu conversar, para situações que sejam, às vezes, um pouco mais complexas. Como é bom isso, né, cara? Porque muitas vezes tu te irrita, cara. Tu liga para um lugar e tu só fala com um robô, cara. E tu não consegue, sabe? Isso é um. Mas eu acho que dois. Não, o pior é Álvaro. O pior é quando tá falando com uma pessoa que é um robô. Daí é mais grave. Pior ainda, né? Lavagem. E tem, né? Fizeram lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu velho. Voltando um pouquinho à questão dos produtos ali, que me surgiu uma dúvida. Nós temos um crescimento grande agora nessa onda dos pets, né? Então, grandes empresas vieram para cá e tal. Existe seguro para animal? Existe. É comum isso? Tu tens comercializado muito esse produto? É um produto que está em expansão, não? Existe seguro de vida para animais, cavalos, enfim, os mais variados, né? E com relação aos pets hoje, o que acontece? O pet hoje tem feito muito responsabilidade civil, né? Porque acontecem... Cachorro mordeu o vizinho? Acidente... Pets que eu digo, essas empresas que empresas cuidam de animais. Tá, perfeito. Essas empresas, a responsabilidade civil, eles têm contratado bastante. Vai lá dar o banho no cachorro, teve cachorro que morreu, teve cachorro que se machucou, teve cara que processou, o dono do pet. Se perdeu no voo de avião. Tem acontecido. A responsabilidade civil está em expansão, eu diria. Vem expandindo e continua em expansão ainda. Existe um produto assim, responsabilidade civil de tudo? All risks. O cara olhou feio o cara disse que olhou. O Leandro olhou torto para mim. Vou processar ele. Olha, eu tenho um seguro all risks. Pode me. Não. Não, porque sério, ainda não. Cara, infelizmente. Tá complicado. Porque você está sujeito a tudo. Quando começa a estudar e ver a questão dos riscos, dá vontade de nem sair de casa. Melhor nem pensar muito. Faz ali dos principais e pronto. Não, mas a responsabilidade civil hoje é uma situação que está bastante difundida, né? Mas provavelmente deve ter de cachorro que morde o outro. Tem, no residencial, por exemplo, quando tu contrata a responsabilidade civil, no residencial, se o teu cachorro morder alguém, tá coberto. Tem de tudo, tá coberto, cara. Tá coberto. Fez um seguro de residencial e tá lá, responsabilidade civil familiar. Alguma questão, algum dano causado a terceiro, né, que possa ser imputado alguma responsabilidade a ti. O teu cachorro me mordeu quando eu fui lá, vou te processar. Tá coberto. Tá coberto. E tem aqueles seguros aqui no Sul, mais ainda, né? Então, cavalos né, premiados, bois premiados, né? Fazem seguro. Faz seguro tudo. Fazem seguro. Não, acho que o leque é muito amplo de produtos, né? E cada vez vai crescendo, a tecnologia vai surgindo aí também. Já deve ter uns produtos digital que a gente nem sabe. Segurar contra erro no software que você fez lá e também é responsabilidade civil, hoje com essa nova legislação de proteção de dados, né? Também. Que todas as empresas devem se adequar. LGPD. Já existe seguro para isso, a gente já comercializou algumas apólices para clientes que eventualmente... se a gente for responsabilizado por algum vazamento e tal, tá disponível, já existe, já fizemos alguns, não muitos, mas alguns. Sim, mas está crescendo. A gente está fazendo novo ainda. A gente está fazendo a gente fez uma parceria com uma empresa que faz a implementação
dessas obrigações, né? E já oferece o seguro. oferece o seguro também, porque Sim. é necessário, é uma gama de profissionais, né, que estão ligados a essa implementação, né? E tem o que a gente chama de risco residual, que depois que você faz... Eu também trabalho com a LGPD, fazendo a implementação da LGPD, e aqueles riscos que você não conseguiu criar um controle, uma política para que ele não ocorra, chamados de risco residual, você pode transferir, que daí vem o seguro ali para te abraçar, te deixar mais seguro, no calorzinho. Não, né? que daqui a pouco seguro vem, mãe, daqui pai. a pouco vem uma indenização, vem aí um Não, e tá indenizatório, forte, né? e tá forte, e se for olhar o que está acontecendo fora, que a lei veio, né, de uma inspiração europeia aí, de uma norma europeia, eles lá estão pegando pesado. E aqui no Brasil é só questão de amadurecer. Vai tá muito refletir, novo, vai refletir. É a tendência. E mesma coisa, Leandro, lá na empresa tu tem, eu não sei se esse é o termo, corretores afiliados e tal, Não, parceiros, eu não né? tenho corretor, já tive corretores afiliados, Tá, então vamos- não tenho mais por política, nós definimos... Mas vamos imaginar que o Leandro tenha hoje. O Álvaro é corretor lá do Leandro, tá? Então ele vendeu o seguro para o Cleverson. Fiz todo o bate-pronto com ele ali e vou encaminhar para a seguradora. O Leandro vai dizer, opa, só um pouquinho, passa para mim primeiro, eu vou avaliar se tu fez certo. Ou seja, tu é responsável pelo que o Álvaro fez e vendeu para o ideal, Cleverson. né? O ideal é que a gente tenha a gestão dessa contratação, né? Porque a gente existe uma operação, né? E existem alguns crivos, né? Perfeito. E números, né? Sim. Para que tudo ocorra de forma segura. Então ele até vai fazer o seguro, mas ele vai atuar até determinada parte, digamos, se ele atuasse, né? No caso, Perfeito. nesse exemplo que tu está mencionando. Perfeito. Então ele vai atuar e a gente vai, vamos dizer, gerenciar todo esse processo. Porque a responsabilidade é nossa. É né? tua, É de quem ensina. É de quem ensina. Não, porque aí tu faz um monte de bobagem ali, vende vários seguros errados, é tu que paga o pato, né? É a de maio que está se expondo depois. Pegar prêmio de dinheiro de segurado, tem tudo Olha, isso. E não pagar a pólice. E tem uns colegas teus aí que é falcatrua, hein? Não é brincadeira. Em toda a profissão, E não né? são poucos, não, cara. Porque eu já peguei processo do cara na frente do juiz tentar enrolar. Porque ele pegou, embolsou e não fez o seguro. Sensacional. De um carro. E deu sinistro. E aí? Não, mas então... E o pior que... Aí só que surgiu uma discussão porque... Óbvio, naquele processo não ia se resolver nada, né, com relação a ele. Porque o processo não estava dizendo nada com a fraude. Talvez o cara até entrou contra ele. Mas aí a responsabilidade dele nesses casos aí, né? Eu acho que se for atraso, o cara toma. O cara tem que pagar. O cara tem que dar um jeito. Tem que pagar. Não é que foi uma imperícia, não que ele tenha esquecido. Não foi é uma nada. fraude mesmo. Ele embolsou o dinheiro, pelo que tu está mencionando. Não, esquecer não dá. Esquecer. Pode ocorrer uma falha, né? 6 meses pagando e o seguro não foi feito. Pode ocorrer uma falha, né? Assim é. Mas ser. não é o caso, não é o caso. Sim. Não, mas mesmo se ocorrer uma falha... 6 meses. Que... Não, também. É responsabilidade, também. Porque... Só não houve má fé. Sim, isso é a diferença. Pois é, meu cara. E aí? É isso? Deu? Quanto tempo estamos aí? Nossa... 5 dias. Mais de 1 hora já. Por mim, é que foi bom até relembrar, cara. Eu já tô afastado tem uns 7, 8 anos de... Tu trabalhou em qual escritório aqui? Miller e Moreira. Aqui tá na 24 de outubro. Na época tinha mais de 120 Mas advogados ele defendia a Chubb, né? Chubb, vários. Chubb, Mafre, Liberty não. Chubb, Mafre, Tóquio. E aí eles faziam a parte de ações regressivas, que eles falam, né? Que é para poder buscar o dinheiro que a seguradora pagou, né, e tem um direito ali sobre aquele montante. Mas muito forte, né? São um dos maiores que tem aqui. Falando em empresas... Essa parte não vai entrar, vai? Já terminou? Não, tá entrando, tá tudo tá entrando. Não, mas... Me diz uma coisa, seguradoras fortes que nós temos aqui no Sul hoje, é a Sul América, o que tem de bom no mercado hoje? De bom? Se tu pode falar, né? Não, as seguradoras, vou mencionar as seguradoras que a gente opera, deixa eu ver se estamos 18, eu acho, a gente trabalha com a... Trabalha com a Sabem? Não.
Porque a Sabem é daqui, né? A gente Aqui- trabalha com a Sompo, a gente trabalha com a Mafre, a gente trabalha com a Allianz, a gente trabalha... Mas é que tu quer saber daqui do Rio Grande do Sul, né? Não, daqui, Não, da não. terra aqui. Não. É que são poucas, eu acho que aqui no Rio Grande do Aqui Sul não também. tem mais. Sabem é daqui. Sabem, A GBOX a tem Plub, ainda. GBOX, Que era Confiança, a GBOX deu um... o GBOX era detentor de 51% da Confiança, daí a Confiança acabou... Insolvência civil. Insolvência. Do Rio Grande do Sul, É isso. pode ser que tenha alguma seguradora, mas vou te ser sincero, eu desconheço até porque não opero com eles. A Sul América é da onde, cara? A Sul América é do Rio. É do Rio. Grupo... Aí, Eles têm um marketing forte, né? Porque tu pensa em seguradora aqui, Esqueci pelo o menos grupo. aqui no sul. A Porto não é daqui? a Porto é Porto de São Seguro. Paulo. São A Paulo. Porto Seguro é São Paulo? Porque assim, tem uns Essa que é são... uma das grandes. Porto, Mafra. Não é a segunda seguradora do país, primeira, segunda, terceira, não lembro Porto agora. E aí é engraçado, porque vem a Porto, aí vem a Itaú e vem a Azul. Tudo do mesmo grupo econômico, né? Então, tem várias seguradoras no mesmo grupo, então isso é que é louco. Aí eles dividem, concorrem. Que eles compraram essas operações, né? E eles compraram a operação de automóvel da Chubb há uns 2 anos atrás também, né? Trabalhava com veículos... luxuosos. Então, quando tu vai buscar uma alternativa na Porto, tu acaba acessando 4 seguradoras, né? Simultaneamente, mais ou menos isso. Sim. Cara, eu vou te falar que eu sempre pego mais barato, porque eu já tive esse início com a Azul, que é a terceira. A Azul é boa. E é boa. Não, a Azul é boa. A Azul não é é a boa. terceira, a Azul é boa. Não, mas eu falo assim, se for olhar assim a sequência de Azul é menorzinha, eu acho, Itaú depois e a Porto, questão de seguro, não do banco, né? Questão de seguro. Bom, mas eu, graças a Deus, agora assim, uma coisa que a gente conversou que é interessante, agora mais para falar sobre seguro mesmo, talvez nem tanto business, mas para quem contrata seguro, é você ter uma noção do capital segurado que você faz. Porque, por exemplo, meu seguro de automóvel, eu tenho 400 mil de dano material, 200 mil de danos morais, de danos corporais e 100 mil de danos morais. Isso aí. Tá? Por que é um montante legal? É o suficiente? Não sei. Não sei. Não, mas é interessante para mim que você tem que pensar o seguinte: onde que eu ando e como é que é a região que eu ando? Eu vou pegar, porque daqui a pouco você faz de 50 mil, 50, 30 e 10 mil, cara, tu não resolveu nada. Tu vai perder o teu carro, vai perder o carro do cara e vai vender a casa para pagar o seguro. Se você pegar uma Land Rover ali. E hoje o carro está extremamente caro, o mais barato popular é 60 mil reais. Entendeu? Então, a ideia que eu estou querendo passar aqui é que você vai conseguir fazer um seguro de 50 mil reais? Vai. Mas a diferença do prêmio para você fazer para 400 mil reais, sei lá, vai ser 200, 300 reais, mas na tua cabeça, se acontecer o sinistro, não vai valer o desconto que tu vai ter ali, ou a economia que tu vai ter. Então, façam seguros que realmente te protejam, porque senão te não a cobertura que senão tu vai ter dor de cabeça. E dano moral, danos corporativos. A pessoa bateu o carro, matou um pai de família. Cara, dependendo, tem 3 filhos menores ali de 1 ano. Você vai pagar o resto da vida pensando para aquela criatura. E aí, se você não tiver uns danos corporais grandes e dano moral grande, tu não vai conseguir pagar isso. Tem que ter dano moral alto, tem que ter dano corporal alto. Eu faço... Na verdade, eu contrato o limite que na companhia que eu fiz o seguro, eles limitaram em 1 milhão o somatório das responsabilidades civis. Eu digo, mas vem cá, cara. Que isso? Vocês estão michados? Vocês estão fraquinhos? Sim. Não pode passar de 1 milhão, né? Daí eu botei 500... 400, 500... 400 e 200, uma coisa assim. Fechou tá, vamos lá. Mas é interessante isso para... Uma dica aí só de consumidor. Importante a responsabilidade civil atribuir um valor considerável, né? Até porque o custo da responsabilidade civil facultativa no automóvel não é nada tão significativo assim. Sim. Eles olham mais, acho que o casco, né? Ali a cobertura do veículo material propriamente dito é o que mais pesa no custo. Até porque eu acho que os acidentes o maior número de acidentes é dentro da cidade. Dentro da cidade, a fatalidade, a não ser que você pegue um motoqueiro. O motoqueiro é foda. Mas enfim. Mas bom, por mim, cara, acho que é isso, né? Eu não te sei agradeço, se eu pude contribuir, trazer com informações. Certeza, né? cara. Olha o tanto que a gente permeou aí o mundo dos seguros. Muito interessante.
Te agradeço. Fazer umas considerações finais, meu velho, fica à vontade. Não, eu agradeço a oportunidade, fico agradecido de ter podido participar com vocês, ter sido convidado, de trazer algumas informações. Espero que, de certa forma, possa ter colaborado. Com certeza. Com Agora certeza, faz um bastante. merchan aí também. É de... Quem De quiser maio, falar de conosco, maio, isso. fala com a de Maio Corretora. Pode entrar no nosso site, contatar, lá tem o telefone. Tranquilo, de Maio Corretora, de seguros, de Maio Seguros. É de maia.com.br? Isso aí. Então facinho. Botar de Maio lá aparece na hora. Só nos liga. Show de bola. E aí Obrigado. lá tu vai ter melhor atendimento aí. 29 anos, tem gente 29 anos com eles. Então os caras devem ser bons. Vou completar 30 agora em março, cara. Então, 30. Não, então já é 30 já. É 30. Show de bola. Então obrigado, Leandro. Agora vamos fazer as considerações finais ali com o meu melhor marketing aqui do podcast. A gente tenta fazer você. Então, pessoal, é isso aí. Deixa o teu joinha se tu curtiu. Esse mundo de seguro te interessa, né? Então, deixa o teu joinha aí. Compartilha com a gente o que você achou. Se você tem o perfil para ser um corretor de seguro ou não. Se inscreve no canal, né? Clica no sininho, né, das notificações para que você possa estar recebendo esse e outros vídeos posteriormente. E, principalmente, né, te inscrevendo no canal, você vai poder comunicar com a gente, vai poder dizer quais são as suas dores, o que você quer saber agora. Não é sobre seguro? O que é? É sobre farmácia? Quer abrir uma farmácia? Escreve lá. Nós vamos trazer alguém aqui que abriu uma farmácia e vai te dar dicas importantes, então, de como ter uma farmácia, como ser concorrente da Panvel e da São João, aqui no Rio Grande do Sul. Bárbara, show de bola. Panvel e São João tremeram nas bases. Agora sim. Valeu, pessoal. Agradeço aí a audiência. Até mais. Tchau, tchau.